Boa noite, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez aqui na presença do Senhor, sempre, 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 e que a paz dele já esteja com vocês, com cada um de vocês, e que possamos estar sempre no melhor lugar, que é estar em sua presença, e que o nosso coração tenha o mesmo compasso das batidas do coração de Deus. Faz tempo que não gravo vídeos, o tempo é curto, os dias são corridos, os dias ficaram pequenos para o tanto de coisa que a gente tem para fazer no dia a dia, né? E a gente acaba procrastinando, deixando para depois, e o depois tem que ser agora, né? Então, assim, se a gente for esperar fazer tudo perfeito, se a gente for esperar sobrar tempo, não vai acontecer. Então, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, a gente tem que dar o que nós temos de melhor, nem que seja um pouco, agora, né? Nesse momento. Então, a reflexão de hoje vai ser sobre oração, filhos, mães, o que nós, pais também, mas o que nós, mães, temos para dar, para oferecer para os nossos filhos. Se você pegar 10 mulheres, 20 mulheres, mães, e você perguntar para ela, chegar em cada uma delas e for fazer uma entrevista, o que você quer deixar de melhor para o seu filho? Ou até mesmo que você almeja para o seu filho, seria a palavra mais apropriada. Eu creio que a grande maioria ia dizer, Sol, ou para a pessoa que perguntar, eu desejo muito para os meus filhos ou para o meu filho que ele seja muito feliz, que ele tenha saúde plena, que ele tenha um emprego bom, que ele faça um bom casamento, que ele tenha bons amigos, que ele tenha uma situação financeira confortável, que ele consiga comprar um carro, que ele consiga fazer uma boa faculdade. Vejam, nós, na maioria das vezes, tá? Pode ser que aconteça outras situações e outros pais que pensem diferente. Pode ser não. Existem. Então, assim, na maioria das vezes, nós sempre pensamos e pedimos e almejamos coisas para os nossos filhos materiais. Coisas daqui, né? Desse mundo que a gente vive, que é onde nós moramos. Então, isso é válido. Mas, se a gente parar para pensar, principalmente nós, mães, o que nós podemos dar para os nossos filhos, pedir para os nossos filhos, interceder pelos nossos filhos, seria as coisas do alto. O que nós podemos de mais sagrado, de mais rico, de mais pleno, buscar e pedir para os nossos filhos a Deus, seria a salvação deles, a conversão deles. Porque quando a gente pensa aqui nesse plano, tudo é muito passageiro. Então, assim, é pedir pequeno, é pedir pouco. Nós precisamos pedir e buscar para os nossos filhos aquilo que é eterno, aquilo que vai ser para sempre. Porque a salvação é para sempre, a eternidade ao lado de Deus é para sempre, sempre, para sempre. As coisas que nós pedimos para os nossos filhos, por isso que é muito importante eu, você, nós,
Mães, eu estou falando com vocês agora, e principalmente para mim, tá? Nós temos que aprender a pedir coisas para os nossos filhos que não acabam. Um carro bate, um carro capota, um carro se deterioriza. Nossa, difícil essa palavra. A graça de Deus não. A graça de Deus é para sempre. Faculdades terminam, relacionamentos passam. A graça de Deus não, ela é para sempre. Casas, como que eu posso dizer, se elas não tiverem manutenção, elas se acabam, elas envelhecem. Empregos, existem demissões, existem outros e outros e outros, melhores, piores. Então essas coisas, elas são, como que eu poderia dizer, elas são passageiras, elas são momentâneas. Agora, a conversão dos nossos filhos, a salvação dos nossos filhos, essa é para sempre. Essa não tem moeda de troca, não tem nada que substitua. A salvação dos nossos filhos é uma obrigação nossa. Minhas queridas mães, minhas amigas mães, minhas companheiras mães, a salvação dos nossos filhos é um compromisso, é um dever nosso, de cada mãe. É mostrarmos, ensinarmos o caminho que leva ao céu. É fácil? Não. Chegaremos lá? Queremos, pela graça de Deus, não pelo nosso mérito, mas queremos e almejamos. Eu gosto muito de contar testemunhos. Na verdade, eu adoro. Eu estava descendo hoje do meu trabalho e eu não vou falar o nome, tá? Porque isso não vem ao caso e nem é ético, né? É só testemunho. Eu estava descendo e um homem, digamos assim, ia subindo na direção oposta a mim. E eu descendo, eu já vi que ele já estava meio que cambaleando, né? Já estava meio que alcoolizado. E eu passei por ele e falei, boa tarde. Ele falou, boa tarde. Daí ele voltou. No que ele voltou, eu parei porque eu percebi que ele queria falar comigo. E como aqui todo mundo conhece todo mundo, mais do que justo que eu desse uma atenção para ele, né? Para qualquer um, muito mais para ele que eu conheço. E ele começou a conversar comigo e dizendo que estava sem rumo, que não sabia para onde ia, que fazer o que da vida dele, que qualquer caminho que ele tomasse ia dar na mesma. Eu estou subindo aqui, qualquer caminho que eu for, para mim não faz diferença. E um homem ainda bem cuidado, um homem que ainda tem jeito, um homem que ainda tem salvação. E eu ouvindo ele, e ele perguntava para mim o que eu poderia fazer por ele, o que ele poderia fazer por ele. E eu olhando para ele, eu me senti... A palavra não seria inútil, a palavra seria de mãos atadas. Eu não tinha meios para ajudar aquele homem, né? Que eu não vou falar o nome. Eu não tinha meios. E eu também não podia mentir, olhar para ele e falar, vai ficar tudo bem, você está ótimo. Não, eu não podia fazer isso, porque isso não é verdade. Segundo relatos dele, a mente dele não está bem, o interior dele não está bem. E aí eu olhei para ele e eu disse assim, infelizmente eu não posso te ajudar em nada. A única coisa que eu posso fazer por você, que eu posso te dar é oração. Você quer?
e os olhos deles brilhavam. E os olhos dele brilhavam. E aí ele falou assim, eu quero. E aí ele falou assim, quero muito. Aí eu falei assim, então tá bom. Eu vou orar por você, eu vou pedir a Deus para cuidar de você, para fazer os milagres que você precisa na tua vida. Ele sabe quais são. E ele me agradeceu muito. Eu falei, você crê nisso? Ele disse, eu creio. E eu desci, ele foi embora, dei tchau para ele pegou na minha mão, me agradeceu. E aí é por isso que eu decidi fazer esse vídeo. E aí eu desci pensando, eu falei, caracas, um homem já de uma idade que não é nem um rapazinho, um jovem senhor, que ainda necessita de oração. E que a mãe já está num plano maior, que a mãe já está com Deus. E ela não está mais aqui para orar, para rezar por ele. E aí foi onde eu pensei, não importa quantos anos os filhos tenham, não importam se eles tenham 40, 50, 60, se tenham cabelos brancos ou não importa. Os filhos sempre precisarão de intercessão das mães, de todas as mães. E naquele momento eu era a mãe que ia e estava e estou intercedendo a Deus por ele. Olha que bonito, né? E falando nisso, nós temos um grupo aqui de mães, né? Mães intercessoras. É um grupo que, graças a Deus, está bem forte agora, com muitas participantes, mães de todas as idades participando. Convido você, mãe, que queira estar nessa luta conosco. Toda sexta-feira nós estamos ali no Centro Catequético, aqui da Igreja Católica, rezando o terço dos filhos. Nesse terço, todas nós, mães, intercedemos pelos nossos filhos e pelos filhos do mundo inteiro. E é muito abençoado, é muito bom quando várias mães se unem em prol da conversão e da salvação dos seus filhos. E nesse terço, não seria o lema, mas uma coisa que se fala muito lá é mães de joelhos, filhos de pé. Por quê? Porque enquanto eu estou de joelhos, orando, pedindo, clamando, intercedendo pelos meus filhos, eles estarão de pé. Mas Sol, quando a gente reza, quando a gente ora, tudo fica bom, tudo fica bonito, tudo é mil maravilhas, nossos filhos andam certinho do jeito que tem que ser, do jeito que Deus gosta, do jeito que a gente quer? Não, a resposta é não. Quando nós oramos, nós estamos nos fortalecendo na certeza de que a graça de Deus vai acontecer na vida dos nossos filhos, na hora de Deus e do jeito de Deus, e estamos, os nossos joelhos no chão estão fortalecendo-os para que eles, apesar de tudo, eles continuem de pé. Se eles errarem, eles possam ter coragem para recomeçar. Se eles caírem em tentações, eles possam ter coragem para recomeçar. Se eles se afundarem nos vícios, eles possam ter coragem para recomeçar. Se eles pecarem, pecados veniais ou mortais, que eles tenham forças para se arrependerem e recomeçar. E é isso que nós, mães intercessoras, fazemos. Pedimos e clamamos a Deus a graça e a misericórdia dele para que os nossos filhos
independente de onde estejam, independente se pensam ou não como nós, se seguem ou não nossos conselhos, se escutam ou não nossas palavras, nossas conversas. É a certeza que Deus está no controle de tudo. E uma coisa, eu e você, mãe, que está me ouvindo nesse momento, podemos desistir de marido, de esposo, de emprego, de estudos, de amigos. Podemos desistir de tudo, de qualquer coisa. Podemos. Agora, de um filho que saiu das nossas entranhas, que Deus nos confiou. A partir do momento que nós temos um filho gerado do nosso útero, foi Deus que confiou aquela criatura sob os nossos cuidados. Nós somos o anjo da guarda deles. Então, nós nunca, jamais podemos desistir dos nossos filhos. Podemos desistir da salvação dos nossos filhos. Devemos e não podemos desistir da conversão dos nossos filhos. Santa Mônica orou 33 anos, mais de 33 anos, pela conversão de Santo Agostinho. E ela colheu os frutos. Ela foi vitoriosa. Ela conseguiu. E nós também conseguiremos. Quando? Não sabemos. Louvado seja Deus pela vida dos nossos filhos. Louvado seja Deus pelo anjo da guarda que o Deus Todo-Poderoso deu a cada um deles a partir do momento que eles nasceram. Da concepção já do nosso útero. Glorificado seja Deus, porque onde quer que eles vão, o Deus Todo-Poderoso está com eles. O anjo da guarda deles está com eles. E é isso que nos conforta e é isso que nos remete a pensarmos e olharmos para o alto, porque é de lá que vem as nossas vitórias. Então você, mãe, está convidada sexta-feira às 19h30 no Salão Paroquial, lá no Centro Catequético, ir lá rezar com a gente. Vai lá. Vamos rezar, vamos dar as mãos, vamos unir nossa força, nossas orações, nossos rogos a Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, pela salvação, conversão e pelo bem-estar dos nossos filhos. Tenha uma boa noite e que Deus nos abençoe. Amém.